Eu sou a Rosinete, né? Eu sou fono, eu trabalho também com a equipe da doutora Adriana Oda, né, da Unifesp, e trabalho com a reabilitação, né, neurológica de pacientes neurológicos. A miastenia é uma doença autoimune, como o médico já falou, né, o doutor já falou. E o principal aqui, desse que eu vou estar falando, é a fraqueza, né? É uma doença que vai trazer uma fadiga muito grande ao paciente. Então, assim, ela está lá ela vai se dar na junção neuromuscular, como já foi falado, tá? E também a flutuação dos sintomas, que a nutricionista acabou de falar dessa flutuação, tá? O que é essa flutuação? Essa flutuação é a miastenia. A pessoa, muitas vezes, ela está no auge, né, do dia, tá alegre, está feliz, e aí ela vai perdendo essa energia. E, de repente, ela está assim, sem conseguir responder a nada. Então, assim, eu coloquei ali na figura o Sol e a Lua. Então, é como se ela saísse de um dia ensolarado para uma noite, né, fria, uma noite escura, né, porque não consegue. Então, ali tem uma pessoa sorridente, trabalhando, e, de repente, no meio do expediente, ele está ali, dormindo. Então, é uma das coisas que eu sempre falo, que é assim, quem não conhece, quem não sabe da doença, às vezes também tem o preconceito. Então, acha que, às vezes, naquele momento que a pessoa está sem energia, que a pessoa está ali, ela não consegue, não é que ela não queira, é diferente de um cansaço, de você chegar, correr, ou fazer uma coisa, falar, estou cansado, né? E estou cansado, mas eu consigo fazer mais isso, mais aquilo outro. Na miastenia, não, eu não consigo. Eu estou cansado, eu estou fadigado e eu não consigo sair do lugar, né? Tem alguns pacientes que andam com um banquinho, porque, na hora que dá a fadiga, pode acontecer no meio da rua. Então, vai ter que sentar no banquinho e ficar ali esperando passar o mal-estar, passar a fadiga, para depois voltar a caminhar. Então, é isso que as pessoas que vêm de fora não sabem do que se trata, e ali olha, fala, nossa, que estranho, né? Que coisa. Então, são essas coisas que a gente vai estar... que a gente vai estar falando. Então, os sintomas, como ele falou também, né, o ocular, que tem uma porcentagem que vai ter só essa queda de pálpebra e essa diplopia, que é essa visão dupla, meio nublada, então, às vezes, embaçada. Então, é onde é difícil para a pessoa fazer alguns tipos de trabalho, né? Mas essa é a mais tranquila dos sintomas. Aí vem os sintomas bulbares, que é onde a fono atua praticamente no bulbar, que aí vai ter o cansaço, vai ter todo o processo de mastigação, então vai ter a disartria, vai ter a dispneia, todo o processo. E o sintoma também é generalizado, que além do bulbar, da queda de olho, então aí também braços, pernas, aí vai ficar praticamente tomado por essa fadiga e esse cansaço, chegando às vezes até a UTI, né? Quando pega todo o processo respiratório. Como a gente está aqui falando de músculo, quando que precisa dessa intubação ou de usar o CPAP, né? Então, assim, quando a gente está falando de músculo, a gente está falando que o pulmão é um músculo que se movimenta. Então, quando há uma crise aguda,
esse pulmão também ele não vai conseguir fazer o trabalho que ele precisa fazer. Então, é neste momento que a pessoa vai precisar de emergência, não vai esperar amanhã, depois, não. Teve o sintoma, teve a crise aguda, é hospital, e vai ter que ir correndo, porque temos órgãos que se fecham, e dependendo, por exemplo, a prega vocal mesmo, se ela ficar muito fechada, é onde tem que ser imediatamente colocado os aparelhos, né, para poder respirar. De todos os sintomas, o impacto emocional é um dos que assim a gente dá muita atenção quando vem, porque a miastenia ela mexe muito com a parte emocional, porque mexe com além de mexer com a voz, né, com o ritmo da pessoa, também com a parte facial, então mexe também com a beleza, com uma série de coisas. Então, às vezes, a pessoa tem uma depressão, né, e que piora a miastenia, e, às vezes, a miastenia leva à depressão por a pessoa não entender o que está acontecendo, por a pessoa não fazer o que precisa ser feito para melhorar. Então, assim, quando ela está junto com as pessoas, tem alguns eventos que não dá para ser feito, às vezes, na hora de comer também não dá para fazer. Então, é onde a pessoa vai ficando e piorando esse quadro, né, emocional. No tratamento, é o que o doutor já disse para vocês, né? É um tratamento medicamentoso, ele pode ser cirúrgico, quando é da retirada do timo, né? Tem médicos que optam por sim, tem médicos que optam por não, né? O timo, por ser uma glândula, ele é constituído de várias glândulazinhas pequenininhas que formam a glândula timo. Então, na retirada, se ficar um granulinho ali, pode voltar de novo o tumor e toda a problemática de novo. Então, tem médicos que optam por não fazer também por isso, né? E a reabilitação, que é o acompanhamento do pessoal, né, de toda a equipe. Nutrição, fono, neurologista, fisioterapeuta, né? Então, toda essa equipe ela vai estar trabalhando na reabilitação. O perfil, né, que é trabalhado na fono. A gente trabalha com a disfagia, disfonia, disartria, dispneia e a falta de expressão facial, né? Eu vou estar falando de cada um no decorrer. Queixas. Quando o paciente vem, ele vem falando que não está conseguindo falar no telefone, que as pessoas não conseguem ouvir, que a voz está muito baixa, que a voz está muito fraca, que tem certos tipos de alimento que ele não consegue comer, que nas fotos ele está sempre com a mesma cara, que não consegue dar um sorriso, que está com aquela cara monótona, né? Na terapia, no tratamento, uma das funções da fono é estar ajudando com todo esse processo, no processo de estar melhorando um pouquinho esse sorriso, de estar ajudando na parte de alimentação, e na alimentação, que eu digo, facilitando essa alimentação. Então, como a nutricionista mesmo ela falou de tudo que você pode comer, você pode... Só que, numa crise, ou quando está naquele sintoma crônico, essa comida ela não pode ser dura, ela tem que ser mais cozida. Às vezes, ela precisa ser pastosa. Alguma das indicações que a gente dá, tem aquelas bandejas de café da manhã que tem uns pezinhos.
Então, às vezes, subir esse prato. Então, aqui eu vou falar uma coisa ao contrário, né? A gente não consegue, às vezes, no processo, ficar numa postura correta, bonitinha, por causa da fadiga. Então, o que acontece? Subir o prato pode facilitar essa ida do garfo à boca, diminuir o cansaço. Né? Então, é uma das coisas que a gente fala. Então, assim, às vezes a bandeja, ou às vezes alguma coisa que possa subir um pouquinho para esse caminho ser mais curto. O alimento também ele pode ser fragmentado. Então, em vez de comer aquele pratão gostoso, que não vai ficar gostoso, porque vai demorar muito para comer, vai esfriar, vai ficar aquilo que no começo estava parecendo delicioso, no final vai estar assim, não quero mais, não aguento comer essa comida fria. Ou vou ter que ficar levantando, pedindo para alguém aquecer esse alimento, que também não é aconselhável. Então, fragmentar esse alimento também pode ser feito. Então, diminuir os horários, em vez de 3 em 3 horas, comer a cada 1 hora uma quantidade daquela comida, né, para poder não ficar desnutrido e para poder ter os nutrientes necessários durante o dia. Alimentos duros, quando se está, né, na crise, evitar comer maçã, comer pera dura, a pera se for molinha, então dá prioridade aos alimentos que são mais moles, o mamão, né, uma perinha mole, uma banana, isso vai ajudar. Por quê? Porque a mastigação vai estar comprometida aí também. Não esqueço que é para lá, eu fico aqui. Aí eu vou começar a falar a dispneia, né? O fisioterapeuta ele trabalha bastante, né? Com o fisioterapeuta respiratório ele trabalha, ele assessora, né? Mas o fono também dá uma olhada bem, como se diz, olha com muito carinho para essa respiração, porque tudo depende dessa respiração. É o que ela acabou de falar, né? A gente precisa respirar para viver. E a gente, para falar, a gente precisa respirar, para comer, a gente também precisa ter uma coordenação nessa respiração. E quando se está na crise, essa respiração ela vai estar comprometida como? Né, vai estar, os ciclos vão estar mais curtos, a respiração vai estar toda aqui em cima. Então, é onde a gente já vai perceber todo o processo de cansaço. E não é um cansaço porque você subiu uma ladeira ou subiu uma escada. Não, simplesmente o simples fato de pensar pode cansar. Eu coloquei essa figura só para ilustrar um pouquinho, tá? Que o ar, deixa eu ver aqui, ele entra pelo nariz, ele vai passar aqui, ó, e ele vem aqui para frente, ó, aqui aonde está a prega vocal. E o alimento ele vai lá para trás. Aqui nesse meinho aqui tem um músculozinho que fecha para esse alimento, para esse ar passar e para esse alimento. Então, há uma sincronia ali. Na crise, essa sincronia, às vezes, não se dá muito bem. Então, o que acontece? Pode ocorrer uma aspiração, então, a pessoa pode, sim, num alimento, por exemplo, um alimento líquido, ela não ter a capacidade de parar com esse alimento na boca e engolir naturalmente. Então, esse líquido, às vezes, ele desce simplesmente sem a pessoa conseguir controlar esse líquido. E aí esse líquido pode ir para o pulmão e trazer aí uma pneumonia aspirativa. Então, é onde, na crise, a gente, às vezes, pede para espessar os líquidos ou tomar sucos mais engrossados para poder ajudar nesse processo. Aí, indo para a disfonia, né?
Na disfonia, as queixas que vêm da fala. A fala está minha fala está toda aqui, anasalada, minha fala está fraca, minha fala está monótona, né? Tudo isso, por quê? Porque os músculos estão comprometidos, né? Os músculos da fala. Então, a pessoa não consegue dar entonação, falar alguns encontros consonantais. Então, existe também alguns erros de pronúncia. Às vezes, as pessoas que estão do outro lado não conseguem entender, às vezes, interpreta mal também, né? A gente já teve pacientes chegar a falar assim, eu fui na padaria, e aí eu me enrolei para falar, e o cara já me maltratou, achou que eu estava bêbado, achou que eu estava, né, porque eu falei enrolado. Então, e isso pode acontecer, sim, porque os músculos eles estão também fadigados, né? E por estar fadigado, a fala não vai sair da forma natural, porque a respiração também, neste estágio, também não vai estar natural. Novamente, a ilustração para vocês verem. Aqui, ó, onde há aquela passagem. Então, essa daqui é a parte óssea. E tudo isso é coberto com músculo, né? E essa parte aqui é a parte das pregas vocais, que também eu vou mostrar para vocês. Não está dando para ver direito, mas é todo o processo de músculo. E quando fadiga por completo. Então, essas pregas aqui, se elas, numa crise aguda, se fecham, pode vir ao óbito, porque não passa o ar, que é onde tem que ser socorrido imediatamente. Tá. E dando continuidade, que tudo são nomes, mas que está tudo envolvendo a parte de cabeça e pescoço, tá bom? Na disartria, vai haver uma redução da mímica facial, a lentificação da fala, distorção dos fonemas, como eu já havia dito, tá? De alguns plosivos, tá? Dos fricativos e dos lingodentais. Então, pá, ba, z, j, tudo isso, você precisa de um esforço maior para falar. Então, palavras que tenham essas letras, né, esses encontros, vai ficar muito mais difícil de ser pronunciado. E a inteligibilidade da fala também as pessoas que ouvem também muitas vezes não vai entender o que está sendo falado. Então, isso tudo na fono a gente também vai estar trabalhando isso daí com o exercício para trabalhar a mobilidade, tá? Então, a fraqueza bulbar, insuficiência respiratória, vai trazer a disfagia, que é um dos principais, né? Aqui eu acho que não vai dar para ver tudo. Que é a mesma figura para mostrar que o alimento ele vai descer, né? Pela laringe aqui, ó. E acho que tinha mais alguma coisa, mas eu não estou enxergando aqui. Que é a mesma figura que eu já mostrei, tá? Na crise pode acontecer do escape anterior. Então, assim, a pessoa está comendo, né, aquele pouquinho fragmentado, e isso pode vir para fora. Por quê? Porque não tem o controle da língua, e a mastigação é muito mais difícil.
dificuldade para medializar, posteriorizar o alimento. Então, há uma lentidão, incoordenação da secreção e dos resíduos em cavidade. Então, uma coisa que a nutricionista falou, né, desse branquinho também que fica na língua, quando começa a aparecer esse branquinho, também significa que você não está mastigando direito esse alimento, você não está passando de um lado para o outro. Porque na mastigação a gente movimenta esse alimento. Ele faz uma rotação, e a língua é que ajuda nessa rotação. Então, se a pessoa não estiver mastigando, então, numa avaliação, a gente pede para ver a língua. Viu que está com saburro, aí a gente fala assim, olha, não está mastigando. Então, tem que ser feito higiene, mas o principal é a mastigação. Tá? O atraso no reflexo da deglutição, que é aquele fechamento que eu falei para vocês, isso que pode causar a aspiração. E isso também pode causar também o refluxo. A comida também pode voltar, tá? E aí também a acidez, tudo pode causar também causar um incômodo também nas pregas vocais. Então, o refluxo pode ser nasal também, pode voltar tanto pela boca quanto pelo nariz. Tá? E também o pigarro, a tosse, o engasgo, também vai estar falando que esse alimento precisa ser cuidado. Então, começou a pigarrear, começou a tossir, é sinal de que esse alimento precisa ser modificado, e também, às vezes, a gente precisa trabalhar com alguma manobra. Então, aí a gente não vai poder estar numa postura elegante, porque a gente vai ter que privar da prioridade para o bem-estar. Então, tem paciente que vai abaixar um pouquinho mais a cabeça e vai comer melhor, tem paciente que vai virar um pouquinho para a direita ou para a esquerda, e esse alimento vai descer melhor e não ficar resíduo na área, em valécula, né, na área da garganta, para não ficar com aqueles incômodos que tem. Por quê? Porque não conseguiu engolir direito o alimento. E, quando isso acontece também, pode ocorrer da voz ficar diferenciada. Então, assim, eu estou com a voz boa, aí eu como, minha voz fica uma voz molhada, como se eu estivesse meio gripada, estivesse com catarro, alguma coisa assim. É que o alimento está ali, de alguma forma, parou ali, ou entrou alguma coisa em área que não deveria, e essa voz fica uma voz molhada. E essa aqui está a redução da elevação laríngea, que é o fechamento que eu já tinha falado, né? Mais de 3 deglutição. Então, às vezes, uma colherada, para conseguir engolir, às vezes a pessoa tem que engolir 3, 4, 5 vezes para engolir só aquela colherada. Então, fala, como? É assim. Então, às vezes, na hora que a gente faz uma ausculta cervical, você percebe que a pessoa ela engole, ela faz um barulho. Então, às vezes, é um barulho grande para engolir. É aqueles barulhão que a gente ouve até sem o esteto. E, às vezes, esse barulho ele vem com um gemido. Esse gemido é para coaptar a prega para o alimento descer. Então, é uma forma que o organismo encontrou para se proteger. Então, às vezes, está acontecendo, é ruim? Não, não é ruim. É o organismo que está se protegendo para não entrar nada no pulmão. E, aparecendo esses sintomas, a fono vai determinar em que grau está essa disfagia. Se uma disfagia leve, uma disfagia
moderada, grave ou profunda. Grave e profunda, ela já vai estar numa crise aguda, já vai estar praticamente numa UTI, vai estar entubado, uma coisa assim. Então, geralmente, ele chega com uma disfagia leve, moderada. Quando vai chegando já na grave, profunda, já é uma crise mais importante. E existe um questionamento, né? Se o exercício gera fadiga, então deveria haver contraindicação da terapia fonoaudiológica, né? Que a terapia de fono, você vai estar fazendo exercício. Então, assim, em primeiro lugar, a fono tem que saber o que ela está fazendo, ela tem que conhecer a doença, tá? Conhecer todo o processo. Então, na avaliação, quando se pede para fazer um exercício, então vai fazer, olha, você vai colocar a língua de um lado e do outro. Você vai fazer 10 vezes. Às vezes, quando a pessoa chega no 4, a língua já mostra fadiga. Então, essa fono ela tem que saber que essa pessoa não pode fazer mais que 2, 3 exercícios. Mas isso vai adiantar alguma coisa? Vai. Vai ajudar na mobilidade, vai ajudar na força. Músculo parado, ele não funciona. Ele começa a perder massa, então ele precisa ser trabalhado, mas da maneira correta, sem que haja fadiga. Então, o tempo todo a gente está orientando para que não haja fadiga. Na hora de se alimentar, na hora de tomar banho, na hora de fazer um exercício, na hora de fazer uma caminhada, não pode haver fadiga. E assim, fadigou no 4, então eu vou fazer até 4. Não. Se fadigou no 4, então não pode chegar até 4. Então, você tem que parar antes de fadigar, tem que parar antes de cansar. Então, acaba com aquelas regras de academia que você tem que fazer um pouquinho mais, cansou, faz um pouquinho mais para ganhar massa, faz um pouquinho mais para ganhar músculo, faz um pouco. Não, na miastenia e algumas outras doenças, cansou, você não pode chegar até onde cansa. Então, você tem que parar 1 ou 2 abaixo antes de cansar. E trabalhar também com os grupos musculares. Então, eu dei um exercício para a língua, eu vou dar um exercício para a bochecha. Depois, eu vou dar um para o bico, para o lábio. Então, assim, cada um... E fazendo essas alternâncias e dando tempo para o paciente descansar. Se o paciente vem de uma fisioterapia, vem de outra, eu já não vou conseguir mexer com ele, porque ele já vai vir cansado. Tá? Então, assim, a gente vai ter que rever horários, rever, né, situações para que não case 2 terapias, para que não haja, de forma alguma, a fadiga. Tá? Mas o exercício é muito importante. E o objetivo principal, né, da terapia é estabilizar as funções do sistema, tá? E manter tônus, manter força e a mobilidade dessas estruturas, né? De língua, de bochecha. Então, assim, tudo isso, todos os exercícios vai estar ajudando nisso e também na mímica facial. Sempre tem um fadiga bem grande lá, né? Sempre evitando fadiga. Fadiga é proibido, não pode chegar na fadiga, né? E isso em qualquer atividade, desde a alimentação, como eu volto a falar, banho, né? O passeio, né? O trabalho. Começou, sentiu, né? A presidente André, ela fala que tem um apito, ela ouve, por quê? Porque também no ouvido tem um músculo, né? Que tá lá, que recebe o som. Então, quando começa a ter o processo de esqueci a palavra, gente. Não, é de fadiga, mas quando vai entrar nesse processo no processo da fadiga, mas entrar na crise, começar a crise, quando começa a descompensar, ela ouve um apito, e aquele apito ela já sabe que ela tem que parar.
porque o organismo já está avisando que os músculos já estão fadigados e que ela vai ter algum probleminha naquele dia. Então, aquele dia, ela já senta, ela já, se tiver algum programa, ela já cancela, ela já vai ficar deitadinha, já vai dormir, que é o que a coisa. A gente tem que ver o limite. Então, com o tempo, você vai conhecendo o que o seu corpo fala, né, para poder você tomar as providências. E nos exercícios, a gente vai estar trabalhando aí com a fala e com a voz também, né? Quando a gente fala e voz não é a mesma coisa? Não, né? A fala, a gente vai estar mexendo com todo o processo articulatório. Então, com os exercícios, vai estar ajudando nessa mobilidade articulatória. E a voz vai estar ajudando na inteligibilidade da fala. Então, a gente vai estar trabalhando aí com um treino de emissão de sequências, né? Exercícios de redirecionamento de fluxo. Esses exercícios a gente trabalha com canudo, né? Soprando, né? Objetos, bexiga, alguma coisa nesse sentido. Também todo dentro do processo de não fadigar. Tá? Exercício de sobrearticulação, de ressonância, né? Vamos falar um A prolongado, A, I. Então, tudo isso vai estar ajudando quando está na crise. O bom da miastenia é assim, que você vai fazer na crise, você vai fazer quando tem o processo, depois você vai ficar bem, você não vai precisar. Você vai precisar só quando estiver na crise mesmo, vai precisar dessa fono ali te orientando. Depois, vida segue, é normal, né? Aqui é a conduta da disfagia, como eu já havia falado, né? Manobras posturais, escolha da adequação da consistência, indicação de refeições menores e mais frequentes, e o controle da fadiga. Então, isso é para não esquecer, o controle da fadiga. Tá? Para que haja uma deglutição segura. Então, precisa haver essas modificações. Então, quando se está na crise, deve ser feito isso, tá? Numa crise, evitar comer maçã, evitar comer rapadura, coco, né? É tudo muito mole, né? A intervenção da fono, né? Antes, durante e após as refeições, né? Por causa da postura, dos utensílios, do alimento, da forma de alimentação, das manobras, das secreções das vias alternativas, da higiene oral, da alteração vocal, e também quando está com sonda, quando está com, né? Então, assim, tem que fazer aspiração, tem que fazer limpeza. Então, tudo isso também vai estar entrando nessa intervenção fonoaudiológica. Estabelecer prioridades. Então, quando o paciente vem, ele vem com queixas. Então, dá ouvido à queixa do paciente. Às vezes é a voz, às vezes é alimento. Então, assim, o paciente traz a queixa. Não é o terapeuta que vai decidir o que vai ser feito. Ele vai fazendo, mas sempre olhando para a queixa. Ter clareza dos objetivos que quer fazer, do que vai fazer, e fazer uma avaliação criteriosa, né, e individual, porque uma das coisas que às vezes as pessoas falam, por que você não passa um exercício, por que você não dá umas dicas, tal? Porque cada paciente é um paciente, cada músculo é um músculo. Então, tem músculo que fadiga com 4, tem músculo que fadiga com 7, tem músculo que fadiga com 2. Então, assim, cada um vai ter que ser avaliado para não ocorrer em erro. Então, assim,
Cada indivíduo é diferente, traz uma queixa diferente e vai trazer e vai ter um resultado diferente do outro. E respeitar o limite de cada um, isso é muito importante, por isso que é individual. Então, isso tem que ser feito com muita responsabilidade, porque a gente vai estar trabalhando aí com o vocal, o ressonantal, o articulatório, o respiratório e também o alimentar. A gente não vai estar falando de calorias, como ela falou, do que é bom ou do que é ruim para comer. A gente vai falar de temperatura, né? Porque também na crise a gente tem que ver a temperatura, não pode ser algo muito quente, então tem que ter uma temperatura que não agrida, né, as papilas, que não agrida, né, a musculatura da boca. Então, é onde tem que dar prioridade individual para cada um. Antes de encerrar, eu só queria dar um adendo da parte também de mímica facial. Então, essa coisa da mímica facial, ela é trazida muito nas queixas, porque mexe com autoestima, mexe com uma série de coisas. Então, é onde é trabalhado, às vezes, um sorriso, às vezes a gente consegue adequar um sorriso na época da crise, porque às vezes tem uma festa, às vezes tem um casamento, você não está 100%, né? Não está 100%, mas vai acabar indo na festa. Então, para tirar uma foto, para estar ali com os convidados, então, olha, eu estou na crise, então eu vou ficar mais tempo sentada, eu vou levar um pedacinho de bolo para casa, né? Eu não vou tomar uma bebida alcoólica, eu não vou fazer coisas que piorem o meu estado. Então, assim, em alguns casos, até a parte de psicologia entra muito, né, de terapia, para poder dar uma orientada também nesse processo. Porque uma das queixas maiores que a gente vê muito é da depressão, é da autoestima baixa, é de achar que não tem mais jeito, né? Não tem cura, mas tem a estabilidade da doença, como o médico mesmo aqui, o doutor falou. Então, conforme vocês vão se conhecendo, isso vai estabilizando. Então, tem pessoas que vão passar pela vida e passa tranquilo. Aí uma crise aqui, uma crise ali, mas se você souber lidar com ela, vai ser como uma gripe, como, né, uma infecção, uma coisa assim, que você, às vezes, precisa realmente ficar ali uma semana, 10 dias, ali quietinho. Então, é basicamente isso. Não vou me estender mais, porque praticamente o que eu falei, eu até me repeti, porque foi o que o doutor também falou, que a gente trabalha em equipe, então um fala quase as coisas do outro. Teve um congresso aí que eu tive que mudar todos os meus slides, porque a Nutri que vinha antes falava de quase tudo, quase todos, até os mesmos slides. Eu falei, vixe, aí a gente teve que sentar e tirar, porque para poder coordenar, porque a gente fala a mesma língua, né? É todo mundo ali fazendo parte de uma equipe. Aqui está o meu e-mail, o e-mail da doutora Adriana também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar e-mail, perguntar, que a gente vai estar respondendo dentro do possível, tá certo? Eu coloquei esse iceberg porque, assim, quem olha de fora vê só uma pontinha. Então, assim, eu lembro que eu assisti uma palestra da Andréa, que é a presidente da Abrame, e ela falou muito do papel do paciente com relação à miastenia. E, assim, eu acho que foi uma das coisas mais ricas que eu vi, assim, né? Que ela falou como paciente, com a propriedade de vocês, do que vocês passam, né? Então, assim, aí ela coloca, né, toda a dificuldade, né, e do preconceito das pessoas. Então, às vezes, preconceito no ônibus, no metrô, né, às vezes a pessoa tem que parar mesmo, né, para sentar, para não cair, né, de olhar, falar, não, ser confundido, né, que ela falou assim, ser confundido a fadiga com a preguiça,
né? Nossa, é preguiçoso. Ah, imagina que isso é uma doença. Agora há pouco estava lá deitada, agora já está aí sorrindo, brincando, né? Porque descansou. Descansou, retoma e volta ao normal. Então, quem vê de fora, não fez porque não queria, não fez porque não dava, porque não teve boa vontade. E não é boa vontade, não é preguiça. Preguiça, a gente tem preguiça, mas se precisar, a gente sai correndo, a gente vai lá e faz. Na miastenia, não. Se eu estiver fadigada, eu não consigo correr, eu não consigo andar, eu não consigo levantar a mão, eu não consigo fazer. Então, é esse o diferencial. Então, assim, quem vê de fora vê só a pontinha, né? E quem está dentro e quem sabe está lá sabendo que tem muita coisa envolvida, tá? Obrigada. Obrigada.